Não sei se a turma conhece. Isso aqui é um pedacinho do mapa ali, ó, Paraná, Santa Catarina, Argentina, aqui embaixo, né? Agora eu pergunto, você sabia que essa região que existe aí entre o Paraná e Santa Catarina, conectado na Argentina, foi uma região de disputa entre o Brasil e a Argentina? Olha lá. Mais um pedacinho aqui para você ter uma ideia de onde que fica, tá vendo? Naquela junção. E um pedaço grande, cara. Um pedaço grande. Pedaço ali da banda ocidental de Santa Catarina. Isso quase foi resolvido na bala. Quase foi resolvido na bala. Tô trazendo vários mapinhas aqui pra gente dar uma olhada. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu tirar essa imagem aqui. Ó. Você tem aqui, ó, a região ali de Santa Catarina. Oh, meu Deus, sai da frente, esse monte de coisa na frente aí, ó. Eu quero sonegar imposto. Sai daqui, isso, saiu daqui, isso, agora saiu, beleza, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Você pega a região do, aqui, ó, Argentina, Misiones, tá lá, ó, chegou. Você pega essa região aqui, ó, deixa eu ver como é que tá o mapa, tá por aqui. Cara, é uma região grande, se eu fosse desenhar, o mapa é melhor assim, o mapa assim é melhor. Se eu fosse desenhar essa região aqui, ó. Cara, ele pega, conforme o desenho estava mostrando ali, você pega uma região grande aqui, cara, que era a região de disputa ali, Argentina e tal. E o que aconteceu, tá? Isso foi chamado de questão de palmas. Tem até algumas pessoas que aparecem aqui como atores, né? Importantíssimo. Isso aqui é o Quintino Bocaiúva. Então é o seguinte... Esse foi um daqueles conflitos que explodem e para decidir coisa de fronteira, cara, sempre dá merda, sempre dá conflito, sempre dá briga, sempre vai dar porradaria, porque você envolve território, cara, terra sempre vai ter briga sobre terra, tá? Mas também, cara, foi um dos episódios mais elegantes da diplomacia brasileira, tá? Foi tenso, tá? Eu vou contar um pouco dessa história. Porque sul do Brasil, nessa área onde eu mostrei para vocês, uma área dividida ali entre... Deixa eu até trazer uma outra imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui é boa. Deixa ele carregar. Essa imagem é boa, tá vendo? Você tem ali uma área dividida entre o oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, século XIX, um território conhecido como Campo de Palmas. Aqui, território. E era uma região de campos naturais, tem rios muito bem definidos ali, circulação de tropeiro, a presença antiga de colonos lusos brasileiros, produção de charque, e a origem do conflito, o ponto de partida do conflito, aconteceu muito tempo antes. Essa história que eu estou contando para vocês é o início do século XX, mas o problema começa em 1750, quando acontece o Tratado de Madrid, que redefiniu as fronteiras entre Portugal e Espanha aqui na América do Sul. Lembra que deu problema no Tratado de Tordesilhas, depois eles tentaram redesenhar os territórios e eles, quando fizeram o Tratado de Madrid em 1750, eles chamaram um princípio universal chamado o uti possidetis, que é um termo latino que diz o seguinte: a posse é de quem tá com a porra da bunda lá. Quem tá com a bunda lá é o cara que é o dono. A terra pertence efetivamente a quem ocupa, que é o uti possidetis. Então, o Tratado de 1750 de Madrid estabelecia que a fronteira naquela região tinha que seguir certos rios ali da região, né? E aqui que começa a porra da confusão. Porque os textos de 1750 vão falando, ó, é o rio Pepiriguaçu, que era o rio, e o rio Santo Antônio, ali que a gente vai dividir e tal. Só que séculos depois, meu querido, o rio mudou de nome, meu caro. Ninguém sabia que porra de rio era aquele de Piripiri, Poró, do Sussu ou do Santo Antônio. Que porra de rio? Ninguém sabia onde é que tava a merda do rio. Esse rio é o rio lá de Madureira, porra, lá de Psiroca do Oeste. Eu não sei lá onde que tá essa porra desse rio. Aí os argentinos falavam que o rio que tá falando não era o rio que tá descendo aqui, era o outro rio. Quanto mais lá para dentro, melhor, né? Aí os argentinos criaram esse bico todo no território para dizer que o rio que eles tinham direito, o limite, era aquele riozinho lá da direita. Século depois, só confusão, cara. Ninguém concordava aquilo lá.
os mapas não batiam com o território. E o Portugal, né, sustentava, depois do Brasil, claro, que aqueles rios eram os que delimitavam uma área muito maior. Tá errado aí a interpretação dos argentinos, que o argentino incorporava toda essa área vermelha como se fosse deles, e o brasileiro falava, não, meu queridão, o rio é esse da esquerda aqui, cara. Aí, conflito. A Argentina falava, essa região toda me pertence. Conflito. Então, não era uma disputa teórica, tá? Era uma disputa de terra concreta, com gente morando, produzindo, se deslocando, ali várias gerações já moravam. Aí a coisa, no século XIX foi meio que empurrada, século XVIII, XIX, a questão não ficou muito bem resolvida. No primeiro reinado, segundo reinado, o pessoal não quis mexer nesse assunto, tá? Era território, isso é a maior parte que morava ali era brasileiro. Quando chega no século XX, depois de ficar tudo no impasse, num banho-maria no século XIX, o Brasil, no Império, teve que travar muitas guerras regionais, né? Para fazer a consolidação interna do tamanho do Brasil como é hoje, muita gente morreu, teve muito problema, tá? Mas a Argentina foi crescendo como Estado, no Estado Nacional, e passava a pressionar mais firmemente, cada vez mais, pelas fronteiras históricas. Temos que resolver a questão de Palmas. Aquele território de Palmas é nosso. A gente quer o território de Palmas. Então, o risco era claro, porque se houvesse uma escalada da demanda argentina, junto com a recusa brasileira, podia ter porradaria. E aqui não era mais império, era república. A república tem desprezo pelo povo, desprezo pelo exército, por quem vai morrer. Os caras iam meter e a porrada ia comer, tá? A porrada ia cantar, se fosse na bala. Se quisesse ser na marra, a porrada ia cantar feio. A república não tem aí, manda 1 milhão de gente pra morrer, não tá nem aí. O império era mais cuidadoso com isso. Então, aí o que aconteceu, um negócio raro na época. Tanto o Brasil quanto a Argentina sentaram para conversar sobre essa questão de Palmas e eles resolveram, vamos resolver esse conflito com uma arbitragem internacional. A intenção saiu do Brasil e Argentina de fazer uma arbitragem internacional. Então o árbitro escolhido tinha que ser um cara que fosse de confiança dos dois lados. E aqui na região não encontraram ninguém que fosse de confiança dos dois lados. O árbitro escolhido foi o presidente dos Estados Unidos que foi escolhido. Tá aqui, ó. Ó o cara aí, ó. O presidente era o Grover Cleveland. Foi o cara que foi escolhido para ser o árbitro da questão. Não foi simpatia, ninguém teve simpatia com ele, não. Foi meio que uma conveniência, porque os Estados Unidos, eles eram vistos como uma potência muito distante, totalmente fora dos problemas brasileiros aqui, sem nenhum interesse direto na região, que tinha um tamanho e um prestígio suficiente para que a sua decisão fosse respeitada, e o julgamento podia acontecer em Washington. E beleza, concordaram, tá? Eu vou daqui a pouco contar, o Quintino Bocaiúva foi importantíssimo, tá? Mas tem um outro personagem que apareceu, que a Argentina começou a juntar documentação, e a Argentina apostou muito forte na interpretação textual dos tratados coloniais, do traçado que tinha sido feito na época, do Acordo de Madrid. E a Argentina ficou defendendo os nomes dos rios que correspondia ao curso d'água, diferente do que estava apontado no mapa de hoje. Ficou naquela questão da briga dos rios ali. O Brasil, por um outro lado, apresentou um conjunto de documentos muito mais robusto, porque entrou um personagem novo. O Quintino Bocaiúva conseguiu trazer, e esse foi o primeiro processo que ele participou, o Barão do Rio Branco. Mérito do Quintino e do Barão. O Barão fez o seguinte, ele juntou toda a cartografia histórica portuguesa, botou uma timeline da cartografia histórica, ele juntou relatos dos viajantes, todos que ele pôde juntar, ele juntou todos os relatos e documentos dos administradores da época, de todos os períodos, foi trazendo tudo. Aí ele foi nos acervos brasileiros e trouxe todos os mapas que foram produzidos ao longo de mais de 2 séculos entre Brasil e Portugal. Juntou uma porrada de mapa, tá? E todos eles com uma prova da ocupação efetiva do território, tá? Lembra do termo latino? Para terra fica com quem ocupa.
Então, a Espanha focou no tratado e o Brasil focou na ocupação. Então, as provas que o Brasil apresentou foram de ocupação efetiva, de uma administração já contínua daquela área durante muitas e muitas gerações. Quem administrava a área eram brasileiros, né? E à frente da defesa, ele conseguiu trazer o genial, o Barão do Rio Branco, tá? E foi quem comandou toda a argumentação, o Rio Branco. E ele ainda não era o chanceler lendário que ele se tornou, tá? Mas foi o primeiro caso dele. E ele mostrou que aquele método que ele fazia muito minucioso de documentação histórica abundante. A Argentina entrega uma pasta com os documentos. O Brasil chega com um caminhão de papel. É assustador. Para quem vai fazer a moderação. Falou, o cara entregou uma pastinha, o outro entregou um caminhão de documentos. Então, esse método muito detalhista, que tornou ele famoso de paciência, precisão documental, a obsessão que ele tinha pelos mapas. Então, o Rio Branco ele não tentou convencer pela retórica. Ele sufocou o caso argentino com documentos. Então, cada argumento vinha acompanhado de todos os mapas originais, todas as datas, todos os relatos, tudo cruzando com explicação, um outro documento paralelo, trazendo a conexão entre aqueles fragmentos, tá? Então, a tese brasileira não era apenas possível do ponto de vista da retórica, mas era absurdamente verificável em cada pontozinho da história, todas as documentações. Aí, 1895, ali no final do século XIX, início do século XX, 1895, sai o laudo arbitral do presidente americano, o Grover Cleveland, que deu ganho de causa integral para o Brasil, tá? Então, essa região dos Campos de Palmas ali, deixa eu trazer aqui mais um pouquinho, essa região ali do Campo de Palma foi reconhecida como território brasileiro, tá? A Argentina acatou a decisão, não houve guerra, não teve retaliação, a fronteira foi definida, a vitória brasileira se consolidou aí, e esse atual contorno ali do território do sul ali do Brasil vem a partir dessa questão de Palmas, que o aniversário foi ontem, tá? Por isso que eu tô trazendo. E a reputação internacional do Brasil como um país que resolve suas disputas pela via jurídica começa fortemente nesse caso, tá? Porque foi muito bem noticiado lá nos Estados Unidos que a participação da arbitragem do presidente americano, isso trazia um prestígio para o governo americano, para a solução de outros conflitos, para ser um país de confiança. Então, foi muito bem noticiado lá também, aqui no Brasil. E também ficou muito noticiado a maneira como o Brasil venceu, a robustez dos argumentos, né? Aquela coisa mostrando um profissionalismo tremendo. Então, foi a ascensão definitiva aí do Barão do Rio Branco, como grande arquiteto da diplomacia, né? Essa questão de Palmas, aqui Barão do Rio Branco, o Cleveland, e o Bocaiúva, que eu vou falar já dele aqui, tá? Então, essa questão virou modelo, tá? Porque depois dela o Brasil resolveu praticamente todas as suas disputas de fronteira sem guerra, sempre com base numa documentação histórica, sempre com base no modelo que o Rio Branco apresentou para arbitragem, tá? E esse evento mostra que a soberania, ela não só pode ser defendida com armas, mas às vezes é muito mais efetivo você se defender com a história, com a verdade, com mapas, com arquivo, memória, método. E Palmas não foi apenas só mais um pedacinho de terra garantido ali pelo Brasil, tá? Foi a prova de que o país já sabia, né, e podia se afirmar como um Estado que estava buscando a sua maturidade, mesmo num continente marcado por guerras, fronteiras, e aquele puteiro da República, pelo menos na parte da diplomacia, Rio Branco e o Bocaiúva, ele trazia uma vitória silenciosa, tá? E justamente por isso uma vitória muito duradoura. E aqui está um personagem que vocês conhecem pouco, né, cara? O Quintino Bocaiúva, ele era um republicano recente daquela época, né? E ele foi decisivo para afastar as soluções militares ou as negociações bilaterais que são muito desgastantes, porque foi ele que costurou
a arbitragem como uma saída moderna. Foi o Quintino Bocaiúva. Depois, o Rio Branco era funcionário dele, tá? Ele apostou na arbitragem, ele queria essa saída mais moderna, jurídica, respeitável, tá? Porque o Bocaiúva era ministro das Relações Exteriores do Prudente de Moraes. Então, veja, era uma solução um pouco comum na América do Sul, a resolução pela diplomacia. Então, coube ao Bocaiúva aceitar e viabilizar essa escolha do presidente americano, criar esse contexto. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm ruas, cidades, praças aí no estado de vocês que talvez se chamam Quintino Bocaiúva, você não sabia quem era esse cara, né? Então, teve uma participação muito importante para escolher o Grover Cleveland como um árbitro dessa disputa, do grande pedaço do nosso território. Fez um cálculo político muito legal, cara. Ele foi a potência distante, Estados Unidos está longe, não tem interesse territorial, não tem nada a ver com a região, vai ter um peso para impor. Não adianta você mandar para o Zimbábue fazer arbitragem, porque os Estados Unidos podiam fazer o seguinte: a Argentina não aceita. Os Estados Unidos falar assim, pô, tá de sacanagem? Eu vi aqui, o presidente americano disse que você não vai aceitar. Também não vou exportar, não compro mais nada de você. Tal. Então, ele consegue impor a decisão dele. Ele consegue, o país respeita a decisão dele. Então, foi o Bocaiúva que fez a escolha do Rio Branco para liderar essa defesa técnica, foi ele que fez. Não foi uma coisa casual, porque ele entendeu que aquele caso exigia arquivo, cartografia, erudição histórica, nada de discurso inflamado, patriota. Ele foi lá no Serviço de Relações Exteriores e chamou o bigodão ali, falou, esse é o cara. Deu carta branca para ele. O método documental que ele queria fazer do Rio Branco, ele já conhecia, sabia que era um cara muito detalhista. E depois disso, depois de escolher, o Bocaiúva ainda trabalhou para blindar esse processo e blindar o Rio Branco, porque enquanto o Rio Branco trabalhava nos bastidores, mapa, prova, tal, cara, o Bocaiúva que segurou toda a pressão interna, tá? Toda a escalada retórica de política, de querer briga. Tem gente que queria ir pra porrada, tem gente que queria resolver do ponto de vista militar. E o Bocaiúva foi o cara que conseguiu conduzir isso para uma vitória diplomática e política. Beleza? Então tá aí para vocês, questão de Palmas. Tá aí, pessoal da região do Sul. Você sabia? Você sabia de Bocaiúva, de toda essa história? Comenta no chat pra gente aí se vocês sabiam disso. Importante para mim aqui demais, né? Que vocês digam que gostei, palhaço, não gostei, história chata, não sabia. Pessoal que tá no Sul aí, pessoal que é da região, foi assim que, olha lá, a região hoje, ó, se você olhar ali, ó, tem lá Dionísio Cerqueira, cara, tem alguns personagens, foram personagens daí, ó, Francisco Beltrão, Pato Branco, São Lourenço do Oeste, Palmas, Maravilha, tem aqui o Rio Jangada, pertinho da galera de Chapecó ali, ó, aí, ó, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Rio Uruguai, tá ali, ó, o Rio Iguaçu lá em cima, tudo dividido direitinho. Beleza? Bom aprender, né? É bom. Vamos lá pro chat da família de novo, sempre bom, tá? Deixa eu fechar aqui as janelinhas. Deixa eu fechar. Beleza. Vamos lá. Quantas pessoas? 2.100 telas. Não esqueça de curtir e compartilhar. 13 mil pessoas já passaram aqui pela live. 13 mil é um número que dá um azar tremendo. Compartilha aí, cara. Dá uma compartilhada pra gente, se a gente consegue sair dessa tranqueira aí. Vamos